Coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto de agarrar todas as oportunidades que eu tenho de buscar o Senhor. É maravilhoso servir a Deus. Toda oportunidade que nós recebemos dEle, de vida, nós devemos fazer bom uso, muito bom uso da vida, do tempo, da energia, de cada dia, de cada chance, de tudo que Ele nos dá. Muito obrigada, Deus. Senhor, eu entro na Tua presença com uma gratidão imensa. Ontem nós estivemos aqui e foi incrível. Eu sei que recebemos direções incríveis. É muito bom, meu Deus, servir ao Senhor e andar com o Senhor. O Senhor é um bom Deus e ai de nós sem o Senhor, porque perecemos. Eu estou aqui com meu coração aberto, grato. Eu estou grata pela vida, pela salvação, pelas oportunidades, porque o meu coração bate, porque eu respiro, porque eu tenho autonomia, porque eu posso andar, eu tenho autonomia. Eu tenho, meu Deus, todas as condições. O Senhor tem me dado tudo que eu preciso para seguir. E isso se estende a cada pessoa. E isso é incrível. Obrigada. Obrigada porque nós temos uma esperança. O nosso nome está no livro da vida. O arrebatamento da igreja vai acontecer e nós vamos ouvir. Nós temos dado ao Senhor o primeiro lugar. Servir ao Senhor para nós é uma honra, é uma dádiva, é um presente. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre todo o ministério, todos os nossos templos, líderes, o nosso povo, em todo lugar, todos que nos acompanham. Passa do Teu sangue, visita cada vida, passa do Teu sangue, o Teu sangue tem poder. Nos cubra com Teu sangue. Perdoa-nos e derrama da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder sobre nós. Se manifesta aqui com poder. Venha ao nosso encontro. Fala aos corações. Meu Deus, que a venda caia, que cada pessoa possa ver, entender exatamente aquilo que o Senhor quer que ela receba, que haja, meu Deus, que ela receba a Tua palavra de forma revelada e que tudo seja incrível no crescimento dela. Porque quando nós vemos, porque revelação é quando a ficha cai. Isso é incrível. Nós olhamos e falamos no nosso íntimo: uau, como é que eu não vi isso antes? E muitos têm vivido assim, sem ver. São cristãos há muitos anos, mas não veem, não estão vendo. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não tem ainda a revelação, a ficha não caiu. Mas quando a ficha cai, uau! É como uma cortina que se abre, é como uma luz que se acende na escuridão. E é esse o meu pedido, e eu acredito que esse é o meu propósito. Contribuir-nos para o Seu reino, aqui, para que as pessoas consigam ver aquilo que elas não estavam vendo, especialmente os crentes. Muito obrigada. Então eu oro para que a palavra desvende, que a palavra revele, que a ficha caia. Que não seja mais uma reunião, mas a reunião, porque eu não acredito em mais uma reunião, eu não participo de mais uma reunião, eu não vim fazer mais uma reunião. Essa pode ser a última da minha vida, a última da vida de alguém. Sendo assim, essa é a melhor reunião do mundo, é o melhor dia do mundo, o melhor dia da minha vida, porque o melhor dia é hoje, porque é o único que eu tenho. Isso é o melhor.
E o melhor momento é o agora, porque é o que eu tenho. É o momento que eu tenho, é o dia que eu tenho, é a oportunidade que eu tenho. Então é o melhor que eu tenho. Eu lamento pelos que não entendem isso e não fazem bom uso da vida, das oportunidades, dos momentos que o Senhor dá, do presente, do hoje, do agora. Uma grande perda de vida, mas agradeço pelos que conseguem entender isso e aproveitar ao máximo, porque é isso que temos. E eu creio que muitos dos arrependimentos se dá por conta disso. Dos momentos que foram mal aproveitados, do tempo mal usado, do tempo o tempo desperdiçado, de todas as oportunidades jogadas fora. Eu creio que aí está o porquê de tanto arrependimento. Porque se cada um estivesse fazendo bom uso de cada tempo, de cada dia, do agora, certamente teria mais resultados e menos arrependimentos. Eu agradeço o Senhor por tudo, eu te amo, e eu peço que o Senhor assuma o controle desse trabalho, que o Senhor fale aos corações, que nenhuma pessoa saia daqui indiferente. Eu repreendo todas as setas do inferno, setas malignas, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais demoníacos, setas demoníacas, armações. Eu destruo no nome de Jesus. Toda obra do diabo eu destruo em nome de Jesus. Tudo que foi preparado para roubar mentes, corações, atrapalhar a reunião, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre olhos, ouvidos. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu consagro tudo ao Senhor. Eu entrego tudo nas suas mãos. E peço unção, poder, porque eu não tenho capacidade nenhuma de fazer esse trabalho. Mas se o Senhor estiver aqui, tudo é possível. O Senhor é o que nos dá graça, unção e poder. Por isso eu conto com essa unção, com esse poder, eu conto com a sua presença, eu conto com a sua misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Eu te amo muito, meu Deus. Muito obrigada, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre, sempre, sempre mais que vencedor. É assim que nós andamos, com esse Espírito. Ele está em nós. Um espírito de mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores em todas as coisas por aquele que nos amou, Jesus Cristo, que nós acabamos de cantar. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor e eu serei altamente favorecido, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. E falando de promessa, nós temos uma promessa, Isaías 61. Nós recebemos promessas do Senhor, que são profecias para a nossa vida. Essa é a profecia para nós. Isaías 61, ano da bondade do Senhor. E quando você lê lá, você se encanta com todas as maravilhas que o Senhor deixou registrado para todo aquele que crê. Agora, ontem eu falei uma coisa muito importante. Quando um princípio é quebrado, o céu é fechado. E isso precisa ser levado muito a sério. Eu preciso compreender que Deus não passa por cima daquilo que Ele mesmo falou.
Então, o que eu observo e que muitos não observam? A vida espiritual, ela depende das emoções. Porque você pode perceber que muito crente age de acordo com o que ele está sentindo. Então, se ele tem vontade de estar no templo, ele está. Se ele tem vontade de orar, ele ora. Se ele não tem vontade. Então, se uma pessoa, se ela não tiver domínio próprio, que faz parte de um princípio bíblico, ela vai fracassar espiritualmente. Porque um grande número de pessoas tem fracassado espiritualmente exatamente por causa dos seus sentimentos, das suas emoções. Nós olhamos o comportamento, às vezes, de algumas pessoas. Realmente é o que a parábola das 10 virgens fala. Tem muito crente louco. Porque as 10 virgens fala de 10 crentes. Mas 5 eram loucos. E quem é o louco? O insensato. Nós lemos ainda o primeiro versículo de ontem, foi: você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Então, o que é servir? Servir a Deus é fazer, porque Senhor, Senhor, se eu tenho um Senhor é porque eu sou serva desse Senhor. E um servo, ele faz o que o seu Senhor manda. Então, o servir a Deus é algo amplo. E é fazer o que é certo com fidelidade. Por que eu encontro tantas pessoas estressadas? Porque elas, às vezes, fazem muitas coisas, mas não fazem o que é certo. E se você não faz o que é certo, você pode fazer muita coisa e não está fazendo o que você tem que fazer. E servir a Deus é fazer o que Ele tem nos pedido com excelência, com diligência, como diz a palavra. Trabalhar certo, servir a Deus de forma certa, não vai te estressar. Eu falei uma coisa ontem no encerramento que eu preciso lembrar e vamos gastar um pouquinho de tempo daqui a pouco nisso, que nós precisamos saber quem somos, você precisa saber quem você é e qual o propósito da sua vida. Porque se você não souber disso, qualquer coisa vai servir. Você não vê pessoas que um dia está aqui, ora está ali, um dia quer uma coisa, outro dia quer outra coisa, um dia tem um projeto, outro dia tem outro projeto. Cada dia, em cada tempo, por quê? Porque elas não sabem quem elas são em Deus, elas não sabem qual o propósito da vida delas. Então, cada oportunidade que surge, elas saem daquele lugar e pegam aquilo lá. Mas aquela oportunidade nem sempre pode surgir muitas oportunidades na minha vida. Como já surgiram, surge. Mas eu sei quem eu sou e eu sei onde eu devo estar. Então, muitas vezes, no meu caminho, nessa minha trajetória, essa minha caminhada, muitas oportunidades bem sedutoras cruzaram o meu caminho. Bastante sedutoras. É possível, houve momentos em que aquilo quis mexer com a minha carne. Mas por eu saber quem eu sou e qual o propósito da minha vida, eu entendi que aquilo não era uma boa oportunidade para mim.
Aquilo não era uma coisa boa para mim. Então, a partir do momento que eu entendo isso, é porque eu já tenho consciência total, eu já tive a revelação de qual o propósito da minha vida, onde Deus quer que eu esteja, qual é o meu destino, o que eu devo fazer nessa vida, o que eu nasci para fazer. Então, eu já está entendido isso? Porque, como eu falei na oração, o que é revelação? Quando eu falo tanto, a revelação, que entra de forma revelada, o que significa acontecer uma revelação? Foi revelado para mim, a ficha caiu. Agora eu vi, agora eu entendi, agora eu sei. Eu fui crente uma vida inteira e nunca vi isso. Eu nunca tinha entendido isso. Isso nunca tinha me sido revelado. Talvez até Deus tentou revelar para você, mas você não estava aberto. Você não estava aberto. E se você não está aberto, vamos voltar então a falar do princípio. Um princípio bíblico. Você recebeu uma palavra profética, nós recebemos, só que essa palavra profética, ela só se cumpre em cima das sementes que foram lançadas. Em cima de princípios que foram cumpridos. No decorrer da sua vida, por exemplo, do ano. É aí que está o grande problema. Eu nunca vi uma palavra profética quebrar um princípio. Eu nunca vi uma palavra profética quebrar a lei da semeadura. Eu nunca vi. Isso não pode acontecer. A palavra profética, a palavra que você recebe, é uma palavra, uma mensagem forte, uma profecia para a sua vida. Eu profetizei, Deus naquele culto profetizou coisas incríveis na sua vida. Veio uma palavra que você sabia, essa é uma promessa para a minha vida. Deus te deu. Mas agora, você lança uma semente diferente, você quebra princípios bíblicos. Porque a palavra profética é importante, mas ela está totalmente submissa, está submetida a uma semente e a um princípio. Totalmente. A palavra profética, ela não tem poder de quebrar a semente. Uma semente que nós deixamos cair no chão. Uma semeadura que você fez. Isso significa que você tem uma promessa, uma palavra que foi liberada para a sua vida, para o nosso ano, só que semeaduras contrárias estão sendo feitas, princípios estão sendo quebrados. Princípios importantes. Deixa eu ler para você 7 princípios bíblicos. Os 7 princípios bíblicos, na verdade. Fala comigo: autogoverno, soberania, caráter, individualidade, mordomia, união e semeadura e colheita. Então, assim, o que é um princípio? Significa a origem, a causa, uma verdade absoluta,
uma verdade eterna, algo que não vai mudar, algo que você encontra no Velho e no Novo Testamento, algo que, direções que os adolescentes do século 17, 18, 19, 20 tinham que cumprir, os do século 21 também. O que funcionava para o casamento lá no século 17, 18, 19, 20, serve para o século 21. Não importa as leis que se levantam, seja no Brasil, na China, na América, o princípio é o mesmo, ele não muda. Independe de época, de séculos. Não muda. Aquilo que foi pregado lá no século I é para hoje. Então, autogoverno vai para o fruto do Espírito. É um princípio. Se você não governa a sua vida é desgovernada. Você não tem o fruto do Espírito, isso é um princípio. Suas emoções é que dominam, seus sentimentos, você faz, está aí a prova. Quantas pessoas que depois que terminou o propósito, onde muitas estão? Elas não querem Deus. Elas ainda estão viciadas na mentalidade, aquela mentalidade do imediatismo. Elas não querem um relacionamento com Deus, elas querem aquela vitória, ponto e acabou, elas não querem se relacionar com Deus. Então assim, você vai dizer para mim, o que elas fizeram? Se elas fizeram 7 jejuns, mas agora acabou, não tem mais vida com Deus, cadê? Deus não é mais prioridade na vida delas. Isso é um princípio que está sendo quebrado. Que é o princípio da soberania. Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Deus, eu amo a Deus acima de todas as coisas, acima de mim, dos meus sonhos, das minhas vontades, acima de tudo. Quem está entendendo? Eu amo a Deus acima de tudo. É o que Deus pensa, eu penso como Deus pensa. Deus nos dá um caminho, não uma alternativa. Então assim, quando eu quebro princípios, nenhuma palavra profética, nenhuma profecia. Quantas vezes eu vi gente, não, mas um profeta, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, profetizou isso e isso na minha vida. Ok, eu não vou duvidar, pode ter sido mesmo. Mas nenhuma palavra profética vai quebrar uma semeadura ou um princípio. Não vai quebrar, não vai passar por cima. Eu posso ter todas as promessas do mundo. Se a semente que eu estou deixando cair no solo é uma semente contrária à palavra de Deus, se eu estou quebrando princípios bíblicos na minha vida, eu tenho uma promessa, mas ela não vai poder se realizar na minha vida até que eu cumpra com os princípios bíblicos. E semeie a boa semente, respeite a lei da semeadura. O que eu planto é o que eu vou colher. Para quem a ficha está caindo, por favor, revelação. Caráter. Honestidade, verdade, ética. Eu posso ter todas as promessas, mas eu não tenho ética, não sou fiel, não sou honesta, não sou verdadeira, sou mentirosa. Eu tenho a promessa, mas ela não vai poder quebrar um princípio, passar por cima dele,
vai se realizar, independente de eu ter o caráter de Deus ou não. Individualidade. Deus trabalha com cada um individualmente. Cada um faz parte do corpo de Cristo, faz parte, é um membro do corpo de Cristo. E assim, o que Deus está trabalhando com a Cleo, não é o que está trabalhando com o Pedroso, com o Ailton, ou com o Antônio, ou com o Murilo, ou com o Nicolas. Cada um, Deus tem algo e vai trabalhar com essa pessoa, tem algo específico com ela. Então não adianta ficar olhando para fora, culpar alguém, responsabilizar alguém, ou querer que alguém faça algo por mim, porque é individual trabalhar de Deus. Então eu estou esperando que algum ser supremo, alguém que tem uma vida com Deus além da conta, como eu vejo muita gente que corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, porque alguém tem muito poder que vai orar por ele, vai resolver o problema dele, sabe, isso é um princípio que se quebra. Porque a pessoa mais ungida da face da terra pode orar por você se você está quebrando princípios. Se você não está executando bem o seu papel como membro do corpo de Cristo, você é que membro? Você é um membro do corpo de Cristo. Qual é a parte desse corpo? Você está atuando lá com responsabilidade? Mordomia. Tudo que nós temos, inclusive a nossa vida, nossos dons, nossos talentos, dinheiro, tudo, é para... Nós somos mordomos, ou seja, administradores. Quando uma pessoa quebra esse princípio, ela não entende que o que ela tem é apenas para ela administrar. Sendo assim, tem que ser bem usado e usado para o reino de Deus. Deus dá, por exemplo, vamos falar, dons, talentos. Quantas pessoas receberam? A Tamires recebeu um dom de cantar lindamente. A voz dessa menina não perde para ninguém que eu conheço, de jeito nenhum. Ela tem um dom dado por Deus. Então, assim, é incrível, eu amo ver ela cantar, e assim, ela foi formada na igreja, é uma grande bênção. Aí ela pega esse talento, esse dom, e ela esquece que Deus deu a ela para ela administrar. Para ela administrar. É para ela usar bem para o reino dele. Mas aí ela vai e usa no mundo. Não quero mais cantar nessa igreja, não quero mais cantar para Deus. Ela pode, com esse talento incrível, ela pode até conseguir alguma coisa, mas pode acreditar. Ou ela vai perder esse dom, ou ela vai trabalhar inútil, o fim dela vai ser trágico. Está aí cantoras que ganharam o mundo. E depois, onde elas começaram? Começaram no coral da igreja. E aí para onde elas foram? Elas foram cantar para o mundo. Ganharam o mundo, mas perderam a alma. Tem tantos, Elvis, Whitney Houston, tantos. Tem ainda hinos que o Elvis cantava, que era uma coisa na voz dele. Deus deu aquilo para ele, engrandecer a Deus. Não era para ele usar para o mundo. Não era para isso. Foi uma bênção, um talento que foi dado para ele. Dinheiro. Quantas vezes eu vi Deus enriquecer, abençoar pessoas, e o que essas pessoas fizeram com o dinheiro que Deus deu para elas? Só usaram para luxo, status, por fim para pecar, para se distanciarem de Deus. Agora elas
elas não entenderam nada sobre mordomia, sobre o princípio da mordomia. Eu estou te abençoando, te prosperando, para você abençoar o evangelismo, abençoar a obra. Isso não significa que ela não possa ter uma bela casa, um belo carro, uma vida, mas o principal seria investir no reino de Deus. Cadê que ela investe? Agora ela gasta rios de dinheiro naquilo que não é pão, em coisas que vão desaparecer. Se fizer os cálculos do que ela gasta em coisas que não é pão, em coisas que daqui a pouco ela nem lembra mais daquilo, aquilo não tem importância nenhuma. E o que ela investe na obra de Deus é muito menos o que ela investe na obra de Deus. Ela investe muito menos do que ela gasta com coisas fúteis e inúteis, que se ela tivesse investindo no reino de Deus, ela teria mais paz, alegria, conforto, realização e mais prosperidade ainda. União. Deus, quando se fala união, está falando aliança. Nós fizemos uma aliança com Deus e ela não pode ser quebrada. Isso significa aliança de casamento. Uma vez que você fez uma aliança com o cônjuge, ela não pode ser quebrada. Isso não mudou, isso é um princípio. Quando você faz uma aliança com Deus, todos os compromissos que você assumiu com Deus e com as pessoas, no casamento, na vida em geral, você precisa cumprir. Quem está entendendo? Isso está claro para você? Tem alguém que não está entendendo? Eu preciso que você entenda. Porque não é incomum as pessoas chegarem e dizer: eu não sei por que a minha vida não está indo. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma profecia, me revelaram isso, e aquela palavra veio para mim. Eu abri a Bíblia, Deus falou, eu não tenho dúvida que Deus falou. Eu acredito que Deus falou com você. A própria palavra profética para o ano de 2018 é meu pai, que profecia, que coisa incrível para nós. Mas nenhuma palavra profética vai quebrar um princípio, uma semeadura, uma semente que eu lancei no chão. Agora, semeadura e colheita. É um princípio. Aconteça o que for, sempre será assim, isso não vai mudar. É algo imutável, é algo eterno. O que eu plantar é o que eu vou colher. Não tem profecia na face da terra que vai quebrar uma semeadura ou um princípio bíblico. Portanto, eu vejo as pessoas que são viciadas em revelações, em profecias, vivem correndo atrás dessas coisas. Se você não entender sobre princípios, sobre semeadura, você vai terminar seus dias em extremo frustrado. Como eu tenho encontrado pessoas frustradas. No momento, algo pode até mexer com o seu emocional, você chora, acontece isso, aquilo. Mas não passa disso. É igual eu vejo as pessoas que vivem correndo atrás de eventos. Elas vão lá, elas vão ali, elas fazem isso e participam daquilo, e acontece mais não sei o quê. Aí, por fim, você pergunta: o que é que realmente de prático mudou na sua vida? Porque você encontra a pessoa quebrando talvez todos os princípios, os 7 princípios bíblicos, mas
Não tem problema. Deus vai passar por cima de tudo que Ele estabeleceu e vai realizar tudo na minha vida. Essa geração, eu espero sinceramente em nome de Jesus, que logo termine, porque de tempos em tempos tinha uma geração, em Israel foi assim, a geração dos adoradores de Baal, de adoradores dos Baalins. E ainda existe, porque há essa janela, uns 40 anos aí em que o evangelho se customizou e se tornou essa busca pelo imediatismo, foi desaparecendo o ensino para uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, estabelecer, reverenciar a Deus. Eu venho de um tempo em que as pessoas recebiam Jesus como Salvador e ali elas se estabeleciam e realizavam a obra e elas buscavam conhecer a palavra e amar a Deus e servir a Deus. Claro, sonhavam, buscavam seus sonhos, mas a prioridade era um relacionamento com Deus. Mas, de alguns anos, as pessoas, elas correm desesperadamente pelaquela solução imediata. É igual outro dia um dos pastores, eles receberam um banner de alguém que disse, e em 3 dias a sua vida será levantada, será restaurada. Eu penso assim, aí a pessoa que está vivendo uma aflição mortal, ela realmente acredita, a propaganda é boa. Em 3 dias, sua vida vai ser levantada. Como? Não, eu não duvido que Deus tenha misericórdia, pode curar uma pessoa, que Deus pode socorrer, mas assim, você precisa ter uma construção. Você pega um casebre, você não reforma, aliás, não dá nem para reformar, o melhor é demolir, levantar algo, aproveitar só o terreno. Não dá para pegar um casebre, cair nos pedaços e reformar em 3 dias e ficar uma coisa divina para se morar. Não dá. Então assim, mudança, o levantar a sua vida é o dia a dia. É uma construção diária. Dia a dia. Enquanto os crentes continuarem correndo atrás de boas propagandas, compre isso, isso vai mudar a sua vida. Compre mais isso, isso vai mudar a sua vida. Pega esse negócio que é milagroso. Venha para esse trabalho que vai mudar a sua vida. Você vai continuar vendo cristãos que não conhecem a Deus, que envergonham, decepcionados, frustrados, porque não é assim. Deus não quebra seus princípios. Ele não quebra semeaduras. Eu passei uma vida semeando tudo errado. Agora eu preciso começar a lançar uma nova semente no solo da minha vida. Eu preciso saber quais os princípios bíblicos e praticá-los, respeitá-los. Eu não posso quebrá-los. Eu não posso. Um princípio é uma verdade eterna, que não pode ser quebrado. Isso não vai dar certo. Um princípio é atemporal. Fala comigo, a Bíblia nos aponta um caminho e não uma alternativa. Ela é a verdade. 1 Samuel 28, 3. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal.
Saul havia expulsado, vamos juntos para você guardar isso aqui. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Sabe, quanto mais estudo sobre Saul, eu penso que essa provavelmente tenha sido a única coisa certa ou a melhor coisa que ele fez por Israel. Ele tomou uma decisão de tirar a feitiçaria de Israel, a idolatria de Israel. Eu sou o rei e aqui não vai mais ter feiticeiro nem idólatra. Acabou. Ele tomou uma decisão de muita coragem, de ousadia, foi ousado e assim, respeitou esse princípio seríssimo da soberania de Deus. Que só adorará a Deus, só Ele adorará, amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quer dizer, aqui está uma promessa, todas as coisas serão acrescentadas, mas cumprindo com esse princípio da soberania, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Esse é o princípio. Aí você quebra esse princípio e quer que todas as coisas sejam acrescentadas na sua vida. Não vai. Que é o que eu estava dizendo. A pessoa vem por propósito, a pessoa vem, de repente você vê. Ela começa, ela mostra que na verdade, ela não quer, ela fez uma semeadura boa, mas agora ela começa a quebrar princípios e semear outro tipo de semente. Ela não é constante, ela não é continuista, ela não é consistente. Ela não é estável. Ela não é. Esse homem tomou uma decisão muito sábia no início do seu governo. Ele expulsou de Israel todos os que consultavam, todos os médiuns. Todos os médiuns. E os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa, olha aqui, ó, depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Esse era um outro problema do Saul. Saul era um homem medroso, era um homem covarde, tanto que no governo dele, o exército de Israel se tornou um exército covarde, um exército fraco, sem atitude. Aí, olha aqui, essa fase, ele estava distante de Deus. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ele estava morrendo de medo quando ele viu o problema, um grande problema. Um problema gigante. Ele agora, depois de tanto tempo, por causa da aflição, foi por conta da aflição, ele foi buscar Deus. Mas Deus não respondeu. Por que Deus não respondeu? Porque ele vinha quebrando princípios e semeando a pior semente. Quando Deus não respondeu, o que ele tinha que ter feito? O que você acha que ele tinha que ter feito? Espera aí, eu expulsei os médiuns, tal. Quando eu tomei essa atitude de expulsar tudo que era contrário a esse princípio bíblico, só adorará o Senhor, só Ele adorará, não se busca espíritos, não se busca outros deuses, e tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um ídolo.
qualquer coisa, um emprego, um dinheiro, um relacionamento, qualquer coisa pode se tornar um Deus, uma espécie de Baal na sua vida. E Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou você vai colocar Deus em primeiro lugar, ou ele não vai ficar em lugar nenhum. O lugar dele é um só, é o primeiro. Se você não dá o primeiro lugar para Deus, fim, esqueça, ele não vai ocupar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nenhum outro. Então está aqui, ele foi buscar o Senhor. Aí Deus não respondeu. Então o que a pessoa faz quando Deus não responde? Deus não me respondeu. O que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus com mais força, eu vou botar a boca no pó, eu vou pedir misericórdia, eu vou buscar a Ele com a força da minha vida e mostrar para Ele que eu quero uma mudança, buscar dentro de mim o que é que está fazendo com que Deus não fale comigo, Deus não me responda. Eu quero ouvir a Deus, Deus tem que falar comigo, quer dizer, Senhor, eu vou ficar aqui e daqui eu não saio até o Senhor falar comigo. Eu sei que não tem outro Deus, eu sei que não tem outro caminho, eu sei que não tem outra saída, eu sei que não tem outra porta, eu sei que não tem outro jeito, é Deus e ponto. Se não for Deus, eu não tenho para onde correr. Então está aqui a Cléo, eu busco a Deus, Deus não me responde. Aí agora eu vou buscar a Buda. Eu vou virar budista, ele não me respondeu, o Cristo, eu sou cristã, então agora eu não quero ser mais cristã, não quero mais o cristianismo, eu quero o budismo para mim. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Então, Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Eles disseram, existe uma em Endor. Mas o que nós lemos aqui? Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Então aqui você vê que Saul ele era o louco, estava louco, perdido, cego. Ele tinha perdido a comunhão com Deus, as intenções e motivações dele eram as piores. Ele buscou a Deus por causa de um problema, e quando Deus não respondeu, e eu acredito que isso já era um teste, vamos ver o que esse homem vai fazer. Será que ele quer mesmo retomar o relacionamento comigo? Será? Não. Quando Deus não respondeu, o que ele fez? Ele foi buscar os espíritos. Ele pediu para os auxiliares, onde tem uma feiticeira. O homem que um dia expulsou todos os feiticeiros, agora ele manda buscar uma feiticeira. Veja o nível de contradição. Veja o quanto ele era instável, volúvel, oscilante, perdido. Ele não sabia quem ele era em Deus, na verdade, ele só lutava para segurar o trono. Ele nem sabia qual era o propósito dele, então assim, serve qualquer coisa. Serve uma feiticeira também. Se Deus não me respondeu, busca uma feiticeira. Agora, ele não tinha consciência de que isso era... os feiticeiros não operavam por Deus, mas pelo diabo, pelo mal. Ele sabia tanto que ele um dia fez o que é certo. O que é uma feiticeira? O que é buscar esse tipo de coisa? O que representa isso na vida? A Bíblia diz que rebelião é como pecado de feitiçaria. Em que ele estava? Ele estava em rebelião. Fazia tempo que ele estava em rebelião. Deus falava uma coisa, ele fazia outra. Deus falava uma coisa, ele fazia outra. Já eu leio para você. Deus falava uma coisa, ele fazia outra. Samuel mandou ele esperar 7 dias. Ele não esperou. Depois o Senhor mandou ele destruir com todos os amalequitas. Ele fez do jeito dele. Ele tinha uma mente instável e não é estável. O homem que um dia mandou expulsar
Está escrito, Saul havia expulsado do país os médiuns. Olha isso aqui, ó. Olha o que a própria feiticeira disse. Saul então se disfarçou. Olha, um rei. Olha a que ponto o diabo pode levar uma pessoa. Ele se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite, porque ele não queria ser visto. Então você vê aqui o nível de consciência dele. Ele era um louco espiritualmente, mas ele estava pensando sim. Ele não era um sujeito que não tinha consciência do que ele estava fazendo. Tanto que ele se disfarçou e foi à noite. Se disfarçou e foi à noite, como eu vejo muita gente. Sabe bem o que está fazendo, se disfarça, cria meios e meios. Está só se enganando. Quantas pessoas que estão fazendo hoje o que um dia elas abominaram. E ele disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse, certamente você sabe. Ela não sabia que era o Saul, porque ele estava disfarçado. Você sabe o que Saul fez. Ele eliminou. Então, quem falou isso foi a feiticeira. A feiticeira disse isso, mas ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Quer dizer, se o Saul souber disso, ele vai me matar. Foi ele eliminou. Eu estou aqui escondidinha no meu canto. E era o próprio Saul que estava lá. Saul, olha o que o Saul disse. Saul jurou-lhe pelo Senhor. Ele jurou por Deus. Usou o nome de Deus, juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Claro, foi ele. Ele mesmo que fez a lei e ele mesmo desfez a lei. Sabe quando uma pessoa prega e ela mesma desprega? Ela é contraditória. A mesma pessoa que hoje defende uma coisa, agora defende outra. Hoje ela fala uma coisa, agora ela já fala outra. Hoje ela acredita numa coisa, hoje ela já acredita em outra coisa. Hoje ela quer uma coisa, hoje ela já quer outra coisa. Então, quer dizer, quando eu não sei quem eu sou em Deus, quando eu não tenho propósito, quando eu não compreendi ainda o que Deus tem comigo, quer comigo, qualquer coisa serve. Qualquer lugar serve, qualquer fé serve, qualquer ensinamento serve, qualquer um serve para botar a mão na minha cabeça, qualquer coisa que aparecer serve, qualquer coisa que levar o nome de Deus, qualquer coisa que parecer sobrenatural ou que tiver alguma ideia sobrenatural, qualquer coisa serve. Quando eu não conheço a Deus, diga conhecer a Deus, de forma revelada, qualquer coisa serve. Isso faz aqui eu poder te dar como exemplo quando você ainda não tinha encontrado Jesus. Eu acredito que tem aqui muitas pessoas que bateram em muitas portas, em muitas religiões, fizeram muitas coisas. Por você não ter tido um encontro com Deus, qualquer coisa servia, qualquer coisa que pudesse te dar um alívio, solucionar a sua vida, te dar uma resposta, qualquer coisa, qualquer porta, não é a porta, Jesus Cristo é a porta. Quando eu não entro pela porta que é Jesus, qualquer porta serve. Essa, eu entro por qualquer porta. Quantas portas? Quantos aqui que já entraram em muitas portas? Muitas. Por quê? Por conta de não ter encontrado a porta certa. Mas sabe o que é lamentável? Saul já havia encontrado a porta certa, que é Deus. Ele já havia defendido os interesses de Deus. Mas por ele ser um sujeito instável, ele começou a quebrar princípios. Semear uma péssima semente. E Deus não pôde mais ser com ele. E Deus não falou mais com ele. E ao invés dele ir buscar Deus com a força da vida dele,
se humilhar, botar a boca no pó e mostrar para Deus que ele não ia buscar outro Deus e que não tinha saída, Deus ia ter que responder porque ele não ia buscar outro Deus. Não, ele não precisou de nada, não respondeu, não tem problema, busca uma feiticeira para mim. Qualquer coisa serve. Aí é por isso que você encontra tantos cristãos frustrados, decadentes, infelizes, amargos. Tem tanto cristão amargo. Por quê? Porque tem quebrado princípios. Aí Deus não pode cumprir com o que Ele prometeu. Continuam semeando a pior semente. Então assim, adorar outro Deus, botar qualquer outra coisa no lugar de Deus, é quebrar um princípio. Infidelidade para com Deus, para com o cônjuge, para com seu patrão. Você está quebrando princípios. Mentiras. E por aí vai. Por aí vai. E alguns não estão passando por cima. E esse homem fez isso. Está aqui, ó. Ele veio, ele já vinha quebrando. 1 Samuel 13:13. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O Samuel mandou ele esperar, ele não esperou, ele fez do jeito dele. Qual era a promessa para ele? A promessa era que Deus estabeleceria o seu reinado para sempre. Então ele tinha uma promessa, não tinha? Quando ele quebrou o princípio da obediência, da soberania de Deus, da mordomia, que tudo que ele tinha era para os interesses de Deus, da aliança, da união. Ele quebrou muitos princípios. Quando ele quebrou, o Senhor disse: fim. Eu vou escolher um homem segundo. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Quem é o homem segundo o coração de Deus? Aquele que é fiel a Deus. Aquele que é capaz de obedecer a Deus. Aí alguém pode levantar e dizer assim: mas Davi também errou gravemente. Mas vai ver qual o comportamento do Davi. Quando ele perdeu a comunhão com Deus por conta do pecado dele, ele foi buscar uma feiticeira, ele foi buscar outro Deus? Não. Ele ficou lá, com a boca no pó, no Salmo 51, dizendo: me tira tudo, pode tirar tudo, mas não me tira o teu espírito, me devolve a alegria da salvação. E foi falando com Deus, até Deus se manifestar na vida dele. Primeiro Samuel 15:25. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele fez como ele quis na questão dos amalequitas. Deus mandou destruir com tudo, ele destruiu o que não era bom, guardou o que para ele era bom. E agora, quando ele está sendo corrigido, tudo que importava para ele era isso aqui. Só isso aqui. Para que eu adore, aqui para que você volte comigo. Ele queria, isso aqui para mim às vezes é chocante. A pessoa acabou de ver a besteira que ela cometeu, ela está numa condição terrível, e tudo que importa para ela, tudo que importava para ele era o Samuel voltar com ele,
para que todo Israel, as pessoas, o exército, todo mundo visse que ainda Samuel estava com ele, então Deus estava com ele. Ele sabia que Deus não estava com ele, mas para ele se contentava em que as pessoas soubessem, ou aliás, pensassem que Deus estava com ele. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Quem é o melhor? O homem segundo o coração de Deus. Quem é essa pessoa? Aquela pessoa que é capaz de obedecer a Deus totalmente, passando por cima das suas vontades, seus pensamentos e sentimentos, qualquer coisa. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Quer dizer, aqui é o seguinte: Deus prometeu algo para você, mas você não cumpriu, você não fez a sua parte. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo. Era só isso que importava. Volta comigo, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Deus não era com ele, estava assim, ele fez tudo errado, mas não importava para ele ter comunhão com Deus, só importava que as pessoas acreditassem que ele era de Deus, que Deus estava com ele. Tudo bem. Você está entendendo? Tiago 1:7-8 diz: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Por que eu não recebo? Porque tem mente dividida. Um dia crê, outro dia não crê. Um dia está, outro dia não está. Um dia é, outro dia não é. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quer dizer, instável em tudo que faz. Não é instável só em alguma coisa. É instável em tudo. Tem gente que é instável no relacionamento dele com Deus, é instável no casamento, é instável na criação dos filhos, é instável na questão das finanças, é instável. É instável na igreja, é instável no trabalho, é instável na vida, é instável nos sonhos. Deus opera tanto o querer como o efetuar. Ele coloca o querer em nós. E ele trabalha para efetuar, mas ele não tem podido efetuar, ele não tem podido realizar, porque muitos não dão condições. Não dão mesmo. É uma instabilidade. Para começar, tem gente que nem sequer sabe o que quer. Outro dia ele queria uma coisa, agora ele quer outra coisa. E às vezes, a pessoa, ela quer ignorar que a questão está ali, está com ela. O que está acontecendo na vida dela, ela é responsável. Mas você sabe que esse princípio da individualidade, as pessoas, elas têm uma dificuldade de aceitar que elas são responsáveis. Elas são. Porque, na verdade, não se quer tomar decisões. A gente precisa aprender com as coisas que acontecem na nossa vida. A gente precisa aprender com tudo. Eu sempre gostei de usar brinco grande, brinco de argola, e eu gosto muito. E aí, quando eu vim para Taquari, que eu comecei a trabalhar com esse microfone, teve um culto específico que era
um tum-tum, ó. Ele batia sem parar. Eu quase interrompi o culto para dizer, por gentileza, o pessoal do som, pode ver o que está acontecendo na caixa? Graças ao Senhor que Ele me poupou desse. Porque eu ia dizer, ninguém está ouvindo? Ninguém está ouvindo? Só eu. Era o meu brinco. E aí eles me disseram, a senhora não pode usar o brinco grande, a senhora tem que usar um brinco pequeno, que não bata aqui, porque realmente é um microfone muito sensível. Era eu que estava causando aquele barulho na caixa, que estava me interrompendo. Inclusive, eu não gosto de barulho, eu não gosto de movimentação. Eu estou falando algo sério, é um momento sério. Então, assim, por favor, resolvam os barulhos, vamos tirar os barulhos, as pessoas precisam se concentrar, e eu também. Mas eu estava causando aquele barulho enjoativo, insuportável para mim na caixa. E depois, quando eu saí, que eu fui falar, quando eu falei, vocês precisam ver qual é o problema da caixa. A caixa hoje teve um barulho sem... É o brinco da senhora. Eu disse, o meu brinco? Era eu que estava causando aquilo. Então, eu tinha que fazer uma escolha. Eu não quero. E depois disso, você vai dizer, a senhora foi teimosa, você foi teimosa, Cléo. Eu fui teimosa. Teve um dia que eu falei, não, eu vou insistir, eu vou tentar mais um pouco, quem sabe eu fico mais durinha, não me... Eu quero o meu brinco, usar os meus brincos e tal. Foi um barulho contínuo novamente, eu quase tirei o brinco, falei, vou chamar mais atenção ainda, eu não gosto que nada tire a minha atenção, nem a atenção da igreja. Por isso que muito me admira quando eu estou pregando e alguém tem coragem de levantar no meio da pregação. Realmente, eu me pergunto, peraí, onde está a cabeça dessa pessoa? Isso é hora de xixi e de água? Não dá para esperar a palavra? Porque eu fico pensando, ainda mais numa cidade como São Paulo, que não é fácil chegar no templo. Como pode alguém vir para a igreja com tantos desafios que tem que enfrentar para não aproveitar ao máximo a oportunidade, o sacrifício, a batalha dela? É ou não é? Uma pessoa levanta no culto, ela quer ficar lá fora, ela vai para o estacionamento. Há pessoas que acabam ficando durante todo o culto dentro do carro. Eu pergunto, não. Nem vou dizer nada. Vou poupar. Que sentido tem uma coisa dessa? Vir para o culto, para ir para o banheiro, olhar para o espelho. Eu não entendo. Eu não sei, eu creio que a água dos templos devem ser bem melhores, porque... E os banheiros também. Porque eu nunca vi, algumas pessoas amam os banheiros e a água da igreja. Algumas nem bebem água em casa, mas na igreja ela tem uma sede. Ela desenvolve o hábito saudável de beber água. Na igreja. Então, a pessoa, será que ela não pensa que ela está sendo roubada? Ela está roubando ela mesma. Então, o meu ponto é que eu era a causadora do barulho na caixa, mas eu não me dei conta que eu era, porque eu não sabia. Mas, a partir do momento que eu tive consciência, e mesmo quando eu teimei, o dia que eu vim novamente, e eu falei, não, eu não quero isso, eu tenho que fazer uma escolha. Eu gosto de uma coisa, mas eu tenho que fazer uma escolha. E eu vou escolher por aquilo que vai ser melhor para todos nós. Para mim, para a palavra, para a igreja. Eu não quero conviver com esse barulho. Enfim. Às vezes nós estamos causando coisas na nossa vida. E nós estamos perguntando para outra pessoa, por que está isso aí? E mesmo quando nós sabemos, nós ainda estamos insistindo naquilo e sofrendo as consequências, mas ainda insistimos naquilo, porque nós não queremos abrir mão daquilo, nós não queremos mudar. Tem coisa que nós não queremos abrir mão.
Nós achamos difícil. Mas nós já fomos informados pela palavra de Deus. Eu já fui informada pelos técnicos que se eu botar um brinco maior, ele é sensível, vai bater, eu vou ter barulho lá e eu não vou gostar. E ninguém vai poder fazer nada. Não é uma coisa que eles tenham como resolver, só eu posso resolver. Tem coisa que ninguém vai poder resolver na sua vida, só você. Você vai ter que tirar alguma coisa, vai ter que mudar alguma coisa, vai ter que ajustar alguma coisa. Vai ter que dar uma olhada dentro de você e ver, será que você não está quebrando o princípio? Será que você continua lançando uma semente no chão que está trazendo para você uma colheita que tem impedido as promessas de Deus realizar na sua vida? Será que você não é essa pessoa que tem mente dividida e é instável em tudo que você faz? Tiago 1, 22 a 25, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Vir à igreja e ouvir, mas sair e continuar conduzindo a sua vida sem colocar em prática o que você ouviu, é enganar-se, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tem muitas pessoas que estão se enganando. Ele vem à igreja. Ele está na igreja. Ele está ouvindo a palavra. Mas ele não coloca em prática. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Você acabou de se olhar no espelho, como é que é minha cara, meu rosto, meu olho, que cor de olho eu tenho mesmo? Esqueci. Porque você ouviu a palavra, mas não coloca em prática. É como uma pessoa que se olha no espelho, mas não sabe que cara ela tem. Ela não se reconhece. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera, diga persevera, diga atenta, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. De novo, será feliz naquilo que fizer. Diga, tudo vai dar certo. Vai haver realização, progresso, vitórias, evoluções. Algumas pessoas estão involuindo, não evoluindo. Algumas pessoas estão irrealizadas, não realizadas. Algumas pessoas estão na decrescente, não na crescente. Por conta disso. Não estão felizes. Como pode um crente não estar feliz? O crente deve ser a pessoa mais feliz da face da terra. Como pode um crente não estar feliz? Mas claro, ele ouve, mas não pratica. Ele tem que praticar, ele tem que perseverar. Eu ouvi, então é isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Eu ouvi, é isso que eu tenho que fazer? Sim, eu vou fazer. É lá que eu tenho que estar? Eu vou estar. O que eu tenho que fazer? É isso. A palavra de Deus está dizendo que eu tenho que fazer assim? Sim. Então eu vou fazer. Eu vou passar por cima. Se você vive como uma pessoa instável, volúvel, oscilante, é uma pessoa inconstante, não é consistente, não é continuista, é claro que você vai estar frustrado, frustrada. Olha o exemplo do Saul. Esse homem passou a fazer o que ele condenou um dia.
Será que você não é aquele tipo de gente que hoje está fazendo? Será que não tem alguém aqui, ou você que está aí na internet comigo, que hoje está fazendo algo que um dia você condenou, abominou, criticou? Será que você não está aí reclamando dos seus resultados, quebrando princípios bíblicos, que são imutáveis? É algo eterno, não vai mudar. Goste, esse monte de crentes moderninhos, essa teologia moderna, que tudo pode ser ajustado, dá-se um jeitinho aqui e ali, tudo bem. Estão quebrando princípios. E não importa em que época, em que século, em que país, que lei tem naquele país. Ainda que no Brasil seja aprovado aborto, a igreja não pode apoiar. Seja apoiado e permitido assim, totalmente legalizado o casamento homossexual, a igreja do Senhor Jesus não pode apoiar. Bigamia, a igreja não pode apoiar. A igreja não pode estabelecer, tem casos isolados, situações, mas a igreja não pode apoiar o divórcio como algo normal. São princípios. O princípio da união, da aliança, está sendo quebrado. Do caráter está sendo quebrado. Então tem muitas coisas, um cristão que não é ético, mente, os negócios são ilícitos. Mas vamos relevar, está tudo bem. Não. Isso são princípios que estão sendo quebrados. Nós não podemos enganar as pessoas. E vou dizer uma coisa. Sim, se você procurar uma igreja que quebra princípios, você vai encontrar. Mas você vai estar se enganando. O discurso é convincente, é bastante convincente. Como diz a Bíblia fala de discursos convincentes, a Bíblia fala de tudo isso. Cuidado com esses que têm argumentos convincentes, está escrito. Se não tiver cuidado, a Bíblia fala que no final dos tempos, até o justo ia correr o risco de ser corrompido, enganado. E é interessante como nós vemos isso cumprir aí. Quantas pessoas que têm sido levadas, enganadas por ventos de doutrinas, são como a onda do mar, como diz a Bíblia, vai e vem, hoje está aqui, amanhã está ali. Porque ele não quer uma relação com Deus, construir algo, cavar fundo, como nós aprendemos ontem. Ele quer ser livre daquele problema, mas ele vai ser livre. Deus quer dar vitória para ele, só de forma sólida, algo que vai vir para ficar. E pode olhar para essas pessoas que vivem pulando de galho em galho, correndo atrás de todo vento de doutrina, das soluções imediatas. Olha para a vida delas. Dá uma olhada. Você não vai ver gente com a vida estruturada, aquele testemunho que você quer, que você gostaria para a sua vida. Tem muito discurso. Eu estou falando coisas reais.
sólidas, uma construção realmente sólida. Tem muito, igual Saul, tem muito da imagem. Eu quero que acreditem que eu sou de Deus, que acreditem que eu sou realmente, eu estou próspero. Isso eu conheço, porque eu já estive realizando trabalhos em vários lugares. Por exemplo, na Adonep, o que eu encontrei de pessoas que estavam lá só para fazer parte de um grupo social que elas achavam certo, e elas se matavam na íntegra, elas estavam de prestação até aqui, estavam devendo, estavam cheios de problemas, mas precisavam parar com aquele carro que estava financiado em 60 vezes, para mostrar que tinha algumas. Eu me lembro de uma que morava com a família, morava com a mãe. Ela contava que ela morava no condomínio fechado tal, mas nada, ela morava, era com a mãe, que a mãe morava nesse condomínio, ela não tinha condições de pagar nem o aluguel, ela ia com o carro da mãe, ela dizia que o carro era dela, a casa era dela, mas era da mãe, ela vivia de favor, mas ela precisava do status, da imagem, ela vendia aquela imagem, o que importava era que as pessoas acreditassem que ela era dona daquele carro importado, que ela morava naquele condomínio X, e que ela era espiritual, que ela era de Deus, mas ela nem era espiritual, o carro não era dela e nem a casa. E eu não estou falando de algo que eu não conheço, que eu não sabia, que eu não esteve junto comigo ali. Sei o nome, endereço e tudo mais. E para algumas pessoas é isso que vale. É tudo raso, é tão assim, isso não é nem raso, isso não existe, isso é uma fantasia, isso é viver de ilusão. Por quê? Porque a pessoa não está disposta a ir lá e pagar o preço do dia a dia com Deus e construir, cava fundo, e levantar uma construção sólida. Ter vida com Deus, mas as pessoas, muitas estão como Saul, se contentam em que as pessoas pensem, vá, me honre diante das pessoas, Samuel, me honra. Mas meu filho, você já perdeu o trono, quer dizer, perdeu a unção de Deus, ele estava no trono, mas Deus não era mais com ele, o que Deus tinha dado a ele, Deus tirou. Deus deu unção, Deus deu a ele um novo espírito, e ele jogou tudo isso fora. Ele não tinha mais vida com Deus, porque o relacionamento com Deus não importava. Ele foi quebrando os princípios bíblicos, fazendo uma semeadura terrível, tanto que logo após ele ter buscado uma feiticeira, ele se suicidou. Porque é certo que ali foi o teste da vida dele. Eu acredito que se naquele momento ele tivesse insistido ali com Deus, daqui eu não saio, o fim dele não teria sido trágico como foi. Teria sido um outro, ele teria tido um fim diferente. Mas Deus não respondeu? Aí eu busco uma feiticeira mesmo. Tudo bem. Ele revelou o quê? Rebelião. Rebelião. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E a vida dele foi se rebelar contra Deus. A palavra estava ali, a palavra estava sendo dirigida, ele sabia, Deus falava com ele, dava a ele exatamente a direção que ele tinha que seguir, mas ele ia lá e fazia do modo dele, ao modo dele, do jeito dele. Você está entendendo a palavra? Gente, mais ânimo. Que isso? Essa palavra é maravilhosa.
ela é forte, ela é profunda, ela é impactante. Ela faz você pensar. Às vezes você fica assim. Respiro. Mas ela salva. Ela abre a nossa mente, ela nos situa, ela nos coloca onde nós devemos estar. Então nós devemos estar muito felizes por conta disso. Aquilo que nos orienta, a instrução, porque só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu quero que a sua vida seja incrível, eu quero que você viva uma vida incrível com Deus. Eu quero que a sua jornada aqui nessa terra, como a minha, seja incrível. Agora, eu conheço a Bíblia, eu tenho experiência comigo e com as pessoas, e eu sei que se você semeia uma semente ruim, de desobediência, Deus não vai poder fazer. Se você quebra um princípio, talvez mais, você tem uma promessa, mas ela não vai se cumprir. Deus vai estar esperando você pôr em ordem a sua vida, a sua casa. Nós não podemos viver como Saul, ouvindo, recebendo a direção, ignorando. Eu não posso aceitar qualquer coisa na minha vida. Quem está aceitando qualquer coisa é porque não sabe o que Deus tem com ele. Até porque está aqui, ó, eu li para você. Será feliz naquilo que fizer, onde você estiver. Seja você em São Paulo, ou aqueles que estão em outro lugar. Se você pratica a palavra de Deus, Deus vai te honrar. Pessoas que ficam, tem gente que está tão perdido, que ele vai para lá, ele vem para cá, como eu disse, ele não sabe nem onde ele deve ficar, onde ele deve morar, o que ele deve fazer, qual a profissão, hoje ele está atuando nisso, amanhã ele está atuando naquilo, hoje ele mora aqui, amanhã ele mora ali, hoje ele quer isso, amanhã ele quer aquilo, ele está em busca de algo que na verdade não está fora dele, está dentro dele. Ele não vai conseguir nada fora, ele vai encontrar as respostas aqui dentro. Será que eu estou quebrando princípios? Que tipo de semente que eu estou lançando? Eu sei quem eu sou, eu sei qual é o propósito da minha vida. Se eu sei, então, ainda que apareça a melhor oportunidade, digamos, que pareça a melhor coisa do mundo, eu vou entender, não, isso não é para mim. Deus não tem. Eu sei onde eu devo estar, então, isso aqui não me serve. Quando qualquer coisa serve. Ah, vamos morar em outro país? Ah, vamos, é de Deus, é de Deus. Ah, vamos fazer isso aqui? Ah, vamos, é bênção, é bênção. Nem tudo que vem com cara de bênção é bênção. Muitas vezes o que Deus tem para você vem embrulhado num pacote bem diferente. Mas quando você abre, é o que Deus tinha para você. Às vezes não chega do jeito que você queria, mas aquilo é o que você precisa. E mais tarde você vai entender. Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Você recebeu revelação. A ficha caiu. Você crê que está claro? Então fale com Deus. A palavra profética só se cumpre em cima de sementes que foram lançadas. Em cima de princípios que foram cumpridos no decorrer da vida do ano, do seu ano. Eu nunca vi uma palavra profética quebrar um princípio. Eu nunca vi uma palavra profética quebrar a lei da semeadura.
A palavra profética é importante, mas está submetida a uma semente e a um princípio. A palavra profética não tem poder de quebrar a semente que deixamos cair no chão. Ouça Deus. Autogoverno, soberania, caráter, individualidade, mordomia, união e semeadura e colheita. A palavra princípio significa a origem, a causa, um rudimento, uma verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda. Difere-se de uma opinião, de uma boa ideia. Um princípio é uma verdade eterna. Você vai encontrar no Velho e no Novo Testamento. E deve ser aplicado em qualquer lugar do mundo. Independente de leis, costumes, séculos, épocas, etc. Qualquer coisa. Um princípio atemporal. Devemos pensar como Deus pensa, em qualquer situação. A Bíblia nos aponta um caminho e não uma alternativa. Ela é a verdade. Jesus Cristo é a porta, não é qualquer porta. Vamos. Está claro. Deus ama você. Tem promessas incríveis para a sua vida. Quer realizar todas. Te levar para um lugar que talvez você nunca imaginou. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração que Deus tem preparado para os seus. Porém, eu preciso dar atenção seriamente ao que eu estou ouvindo, eu preciso colocar em prática. Eu preciso construir a minha casa na rocha. Eu preciso viver uma vida submissa realmente a Deus. Eu não posso ser volúvel, eu não posso viver essa vida como Saul. Qualquer coisa serve, qualquer porta serve. Qualquer coisa pode virar uma bênção, se agrada a minha carne. Qualquer situação pode até ser uma oportunidade, e muitas podem cruzar o caminho, mas muitas vezes vai de frente, vai bater de frente com o propósito da nossa vida. Então eu tenho que ter a capacidade de saber, isso não é bom para mim. Isso não é para mim. Talvez algo está acontecendo na minha vida, eu tenho um barulho na caixa e eu estou achando que os técnicos não estão vendo e Deus não está vendo, alguém não está vendo, alguém está me causando isso, e muitas vezes sou eu mesma que estou causando esse barulho todo na minha vida, e talvez até na vida dos outros. Ó Espírito Santo, eu oro nesse momento, para que essa palavra tenha entrado, aberto mentes, esclarecido, que tenha entrado de forma revelada, que a ficha tenha caído, que cada um nesse momento esteja vendo claramente, sem dificuldade nenhuma, sem dúvidas, sem nenhum bloqueio, mas com uma clareza, transparência, com uma revelação, com um entendimento tão profundo, que tudo tenha vindo à tona, e que ela esteja vendo, e o que
ela ainda não consegue ter muita, talvez, compreender alguns pontos, que ela esteja no caminho para ligar cada coisa naquilo que precisa ser feito, porque às vezes é um ponto que eu ligo aqui, que eu ligo ali, e eu começo a entender o porquê de tantos acontecimentos. Deus, eu acredito que alguns ainda não arrancaram de dentro de si aquela velha criatura. Eu acredito que tem aquele velho homem, aquela velha mulher, aquela velha criatura, aqueles velhos hábitos, aquilo que ela passou, não sei aonde, o que ela aprendeu, a influência que ela recebeu. Tem muita coisa que ainda está dentro dela, e que se ela não arrancar de dentro dela, ela não vai muito longe. E ainda se for, vai chegar um momento em que ela vai estagnar, ou vai até começar a retroceder. Ela vai começar a sofrer perdas, ela vai perder coisas. Pai, eu oro, porque muitos ainda não arrancaram coisas que estão dentro delas e que é preciso arrancar. Aquela velha pessoa que viveu de um jeito por anos, talvez está muito viva dentro dela ainda. Aquela velha mulher, aquela mulher de tantos anos ainda está aí tão viva. Aquele homem de tantos anos ainda está tão vivo dentro. Hoje essa pessoa tem o Senhor, mas ainda tem essa coisa viva. Essa outra pessoa que já foi derrotada na cruz do Calvário e que deve ser deixada lá, mas por algum motivo essa pessoa ainda carrega com ela essa outra pessoa, esse outro lado, essa outra face, que só tem atrasado, atrapalhado, roubado vitórias. Ó Deus, eu oro nesse momento pela tua igreja, porque eu sei que o Senhor ama o seu povo, e eu posso ver pessoas tão frustradas e chateadas, e muitas vezes não querem ver que são elas mesmas que podem mudar. Elas têm o poder de mudar. Ela tem o poder de mudar essa situação, esse estado. Através do Senhor o nosso destino é curado. Não tem porquê alguns viverem ainda com o destino doente, com a vida doente, com o interior doente, com tantas áreas doentes. O Senhor é o Deus que sara, nos sara por dentro e por fora, sara a nossa vida, sara a família, sara o financeiro. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus que sara. E o Senhor está pronto a sarar todas as áreas, sarar esse casamento, sarar esse financeiro, sarar essa área profissional, sarar a família, sarar o financeiro dela que tem estado doente, sarar, meu Deus, esse corpo, esse emocional, sarar esse interior, sarar essa mente, sarar essas emoções. O Senhor é o Deus que sara. E eu oro para que hoje o teu povo seja sarado, meu Pai. Sara a igreja, sara o teu povo, sara todas as áreas dessa vida, sara, meu Deus, sara, Senhor, sara, meu Pai, vai sarando cada área. É o melhor da terra. Se quiserdes e ouvirdes, desfrutareis, comereis do melhor desta terra. Essa é uma promessa que talvez não tenha podido se cumprir na vida de alguns por conta da semente que tem sido lançada ou princípios que têm sido quebrados. Mas a promessa está aí para se cumprir. O Senhor ama cumprir com a sua palavra.
Mas muitas vezes nós mesmos estamos impedindo e não queremos ver que somos nós que estamos sendo o impedimento do cumprimento de promessas tão incríveis. Oh, meu Deus! Mas que nenhum saia da mesma maneira. Que essa pessoa tenha sido impactada para sempre, de tal maneira que ela não consiga nunca mais conviver com o mesmo estilo de vida. Visita cada lar, cada família, cada situação e vai mudando, vai dando vitória, vai respondendo, joga por terra tudo aquilo que tem estado no caminho dessa pessoa, tudo que tem atrasado a vida dela, vai dando vitória em cada área, socorrendo, porque o Senhor nos chamou para andarmos de força em força, de vitória em vitória, de glória em glória, e sempre para uma glória maior. E se isso não tem acontecido, tem alguma coisa que precisa ser mudada, ajustada, e que nós podemos fazer. Nós temos graça, nós temos o teu favor, nós podemos praticar o que está sendo ensinado, nós temos graça para fazer aquilo que nos está sendo proposto, ensinado. Nós temos. Abençoa a igreja, meu Pai, encha de poder, de força, de vigor, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. E fala com Deus. Deus, visita lá. Visita a rua tal, número tal, bairro tal, a situação tal. E muda para a glória do teu nome. Porque as coisas mudaram dentro de mim. A minha visão mudou. O meu olhar, o meu entendimento, tudo mudou dentro de mim. Eu já posso ver o que eu não via. Eu entendo agora. Então agora, Senhor, eu sei que eu tenho condições de eu vou dar condições para o Senhor fazer na minha vida. Então visita lá e me dá essa vitória, muda isso, me responda, me entrega esse milagre, Deus. Entrega nas minhas mãos esse milagre, para a glória do teu nome. Me dá essa vitória, me dá essa vitória, abençoa lá, profetiza isso. Eu profetizo a solução disso lá agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, oh meu Senhor amado, querido Pai, nós estamos juntos na mesma fé, no mesmo espírito, impactados pela Tua palavra, confiantes, seguros, porque o Senhor nos ama e tem nos orientado e nos ensinado como viver a nossa vida. Muito obrigada. Eu concordo com todas as orações que foram feitas, com os milagres, com as portas abertas. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que tem estado no caminho dessa pessoa e roubado vitórias dela para que sejam... Meu Deus, eu desligo aqui na terra para que sejam desligados no céu. Eu profetizo vitórias, milagres, mudanças, transformações, um novo rumo, um novo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E evangelize pessoas. Se você tem sido abençoado por intermédio desse programa, evangeliza. Leva para outras pessoas. Se tem sido uma bênção na sua vida, leva para outras pessoas. Dá um joinha para mim. Isso faz diferença. Claro que faz. Dá um like aí.